Imicast. Ô, Andy, eu sei que no Brasil tem corretora assim que o cara tem o pai corretor, a mãe corretora, mas nunca foram para um curso, nunca fizeram, você precisa de uma licença no Brasil também, né, para ser corretora. Precisa. Né? É o Cresci? É o Cresci no Cresci. Brasil. Aqui também você precisa de uma licença. Mas pessoas continuam trabalhando lá, eu conheço inclusive pessoas que trabalham com corretagem lá que eu acho que nunca, não tem um certificado, uma credencial, né? Isso. Aqui é impossível trabalhar sem credencial, você tem que... Sim, aqui as regras são, você não pode trabalhar sem credencial, você não pode mostrar um apartamento sem credencial. Por exemplo, Olha só. se eu tenho uma assistente e você pede para ver um imóvel, eu não posso pedir para dar o código e pedir para minha assistente e mostrar o imóvel para você. Ela precisa ser credenciada, ela precisa ter o curso inteiro. Então, quando a gente tem assistente, é só para ajudar na parte burocrática, de papelada e essas coisas assim, marketing. E quanto tempo de curso é? Então, o curso, na época que eu fiz, agora mudou um pouquinho, que o ano passado passou para Humber. Antes era o RIA College. São 6 livros, eram 6 livros. Então, você terminava, no caso, 6 cursos. Você comprava o curso e você poderia fazer no seu pace. Você pode fazer em 1 mês, 2 meses, cada curso. Mas o problema é que você só tem 18 meses para fazer. Tá. Então, dentro desses 18 meses, você tem que fazer os 6 cursos. Entendi. Eu demorei um pouquinho, porque a Vitória estava gravando e tudo. Eu também não passei em algumas matérias. Teve um curso que eu tentei 3 vezes. É mesmo? Olha só. Eu lembro que minhas amigas no Brasil brincavam. Falavam, nossa, a gente brincava isso também no direito. Se você não passar na OAB, se você não passar 3 vezes, não se preocupe, porque eles te chamam. Eu chamo de quê? De burro. Eu aqui, cara, me chama ela. Chama mesmo. Pô, já vou passar, ficar sem passar na OAB, pra quem sabe não vira advogado aí. Não é? Se você não passar, te chamam de burro. E eu falei, gente, eu sou muito burro, como que eu não passei e tal? Mas eu tentei até o final, porque com filho é mais difícil estudar. Sim. Quanto mais velho a gente vai ficando, exato. é difícil. E não era só estudar, era resolver outras coisas. Então, eu queria muito ser corretora de imóveis. Eu falei, gente, isso vai ser minha vida, eu quero. E eu comecei a trabalhar sem muita... perspectiva. Eu não tinha muito sem cobrança. sem cobrança. E eu acho que aquilo ficou tão suave. Eu já estava fazendo os papéis e todas as coisas tão facilmente. Eu já conversava com os clientes. Os clientes iranianos que eu atendia, eles me levavam doces, coisas de amêndoa pra me agradecer, porque eu estava ajudando, eu estava pedindo os documentos e tudo. Então, eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida, entendeu? Então, comecei a trabalhar como corretora e eu queria dar pros brasileiros, principalmente. No começo eu achei que eu não ia trabalhar com quase brasileiro nenhum, né? Porque o mercado já estava bem saturado, já tinha bastantes corretores. Já tinha brasileiros, já tinha bastantes corretores muito bem sucedidos, que atendiam bem a comunidade, mas eu achava, mas eu achava assim que essas pessoas não teriam tempo por isso que eu acho que o mercado, capitalismo é uma coisa muito interessante. Nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter espaço. Tá. Você entra em qualquer profissão, sempre você vai achar seu lugar ao sol. Você entende? Se você for bom em que você faz... Eu ia falar, é bom quando você é acima da média. Isso. Se não você fácil, não é difícil ser acima da média, porque tem gente que só trabalha para trabalhar faz, eu sou corretor, vale. Agora, quando você tem um diferencial, rapidinho, o mercado nunca é saturado. E eu lembro que quando eu entrei, alguns corretores que eu conheci falavam assim, Angélica, mas são 56 mil corretores só na GTA hoje. Aí eu falava, pô, é corretor pra caramba, né? Aí eu comecei a pesquisar quantas transações esses 56 mil fazem por ano. Menos de 1,5. Por ano? Por ano. 80% faz 1,5. Entendeu? Faz entre 80% faz 1,5 não, peraí, deixa eu voltar. 80% faz menos que... faz mais ou menos 1,5. Se você dividir nas transações, 80% faz 1,5. Os 20%, né? Estatisticamente, os 20% que estão tomando conta do mercado. Então, eu não estava brigando com 56 mil. Eu estava brigando com 20% de 56 mil. E o que esses caras fazem diferencial? Os 20%? Trabalham. Muito. Trabalham muito. Muito. Porque eu fico pensando assim, Andy, acho que a gente agora tá entrando naquela hora da conversa, né? Vamos supor, você pega um imóvel que hoje em dia em Toronto, fácil, você consegue encontrar qualquer imóvel por mais ou menos 1,5 milhão. Tá? Vamos dizer assim. Se a sua corretagem, que eu não sei quanto é, e também acho que isso é uma coisa que é relevante, mas vamos supor que é 10% a sua corretagem. Se você vender um imóvel por ano,
você teoricamente tem um salário de $150 mil por ano. Mas não é isso, não. Não. Eu tô pensando assim, de uma maneira. Eu não sei se é assim que os 80% pensam. É isso que eu tô tentando. Eu tô tentando Pode imaginar. ser mesmo, Porque eu acho que essa é a mentalidade desses caras que trabalham menos, 100%, entendeu? Exatamente. Fiz aqui o meu ano, vou viajar, vou não sei o quê. Fica à vontade. Com certeza. Porque o pessoal fala. Porque é muito fácil você pegar um corretor que fala que é corretor, que ele trabalha por um imóvel só. Entendeu? O cara fala, sou corretor, entendeu? É isso que eu fico pensando, que qualquer mentalidade desses 80%. E o que eu penso vai depender também muito. Eu conheço corretor que vende uma propriedade comercial e ganha mais do que eu ganhei em 3 anos, em uma transação. Entendeu? Então, tipo assim, existe esse tipo de corretor, mas existe outros tipos também. E eu acho assim, não dá para você ver quantos milhões a pessoa vendeu por ano. Se você não dá para ver nessas estatísticas, saem quanto que ela vendeu. Então, eu acredito que se 80% fez uma transação e meia, talvez eu esteja enganada com a estatística, mas é mais ou menos isso. 80% faz quase nada e 20% seria mais certo. É o que realmente gira o mercado. 20% é o que gira, o que faz as transações acontecerem, entendeu? Então, eu não estaria competindo com 56 mil. Eu acho que muita gente também, esses 56, muita gente é part-time. Muita gente tem outro trabalho. E usa isso como um cash job, vamos dizer assim. Isso, mais ou menos. Então, tipo assim, eu não estaria competindo, eu como full-time, eu estaria competindo com full-time. E eu acho que não existe pra mim competição. Eu acho que a nossa competição de todo mundo é contra nós mesmos. Que a gente se auto-sabota. A gente faz muito, talvez, que um competidor ia fazer com a gente. A gente faz mais ao nosso desfavor. Certo. Entendeu? Do que talvez um competidor, a gente se passa pra trás. Então, minha competição sempre foi comigo mesma. Eu nunca olhei para outro corretor brasileiro ou qualquer outra raça e falar, minha competição é com essa pessoa. Não é. Às vezes você quer comprar uma casa, você não quer comprar com... a gente tá mais ou menos te dando o mesmo produto. A gente tem acesso ao mesmo produto, mas o serviço é diferente. Sim. Então, eu acho que a gente começa... quanto que vale o produto e quanto que vale o serviço. Entendeu? 2 coisas completamente diferentes. Por exemplo, no Second Cup eu vendi os 2. Serviço e produto. Você pode pegar um hot chocolate no Tim Hortons, mas o Second Cup é bem mais caro. Por quê? Porque você vai ter um atendimento muito melhor. Eu concordo com você. E hoje em dia, Andy, eu acho que é muito difícil, no jeito que a nossa economia tá, e eu acho isso em nível mundial, é muito difícil que você venda meramente um produto sem um serviço atrelado. Acho que todo produto que você vende sempre tem, quem você falou, quando você vendia no Second Cup, você vendia 2 coisas. Com certeza. O produto e o serviço. Eu acho que isso é praticamente do jeito que você falou, de um exemplo de supermercado, entendeu? Você vai no supermercado, você compra, sei lá, uma barrinha de cereal. Todo supermercado vende aquela mesma barrinha de cereal. Por que você vai no A e não vai no B? Sua experiência foi boa naquele supermercado? Exatamente. Então sempre existe um serviço atrelado, né? E eu acho que talvez o serviço é onde você tem a margem para se destacar, porque produto todo mundo tem. Todo mundo tem. E nós, por exemplo, corretores, a gente tem acesso ao mesmo produto. A gente vai no MLS, a gente tem a lista de casos que estão disponíveis no sistema. Mas eu vi um negócio no Netflix que é o seguinte, dentro dessa categoria de real estate existe as subdivisões de valores de imóveis. Tanto é que eu vi lá nesse reality, sei lá o que é, no programa, que existe uns real estates que só vende casas, tipo, casa muito cara, assim, entendeu? Mansões. O cara não trabalha com um produto barato, entendeu? Então, eu acho que existem os real estates que eles são referências assim, por exemplo, jogador de beisebol. O cara vai nele porque ele é o cara que tem acesso às casas fodas, mas parceiro, entendeu? mas será que, tipo, o jogador de beisebol vai no corretor porque ele tem as casas caras? Ou o jogador de beisebol vai nesse cara porque os outros já compraram e por conta disso ele ficou falado como... Eu não sei se... Aí estamos com a especialista aqui para dizer, mas assim... que eu acho que é até legal a gente conversar sobre isso, que se existe essa subdivisão de patentes, quem determina essa subdivisão de patentes, se é a empresa mãe que vocês operam, sei lá, a Royal LePage ou a Remax, ou se são eles que determinam qual patente cada corretor vai trabalhar, e aproveitando um gancho, se você puder explicar para quem está assistindo a gente, que eu sei que o mercado de real estate no Canadá é completamente diferente do brasileiro. Eu sei que, de maneira assim bem macro, você tem que ter um corretor que representa você como cliente, um corretor que representa você como o vendedor. Como que funciona esse mercado? E se você já puder explicar pra gente se existe essa questão de patentes.
Então, o que acontece? Não existe aqui no Canadá. O que existe nós temos o MLS aqui em Ontario. Existe vários boards do MLS. A gente tem um MLS que a gente trabalha. E lá os corretores vão ter acesso a todas as casas que estão nesse sistema. É a partir daí que a gente pode vender para o nosso cliente. Então, por exemplo, às vezes quem atende jogador de futebol aqui tem acesso a esse sistema, tem acesso, todo mundo tem acesso, todos os corretores têm acesso. A gente tem acesso a esse imóvel, mas a gente tem aquele cliente, ou a gente tem eu acho que em real estate hoje, tudo depende da sua network. Eu tenho clientes brasileiros que compram, estão começando a investir agora, compram apartamentos de 500 mil, mas eu tenho outros clientes que eu vendo casa, eu trabalho eu alisto casas de outros clientes, 4 milhões de dólares, 3 milhões e 650. Brasileiro? Também. Caraca, onde tá esse brasileiro em dinheiro? Não é, onde que Gente tem? do céu. Gente, tem muita gente rica. Olha, caramba, não, porque a gente tem, a gente enxerga na nossa visãozinha assim, que o perfil do imigrante brasileiro, ele tá, agora que o brasileiro tá começando a vir os brasileiros endinheirados, né, e tudo mais. Mas isso é até legal, assim, eu não sabia que eu sei que você tem, pela sua página no Instagram, você tem algumas propriedades high profile e tal. Uhum. E você disse que você tem uma grande quantidade da sua clientela é brasileiro. Sim. Né? Esse perfil de brasileiro, então existe o brasileiro endinheirado que vem pra cá pra investir, ou ele fica no Brasil e só investe aqui? Então, o que acontece? Existe brasileiros que moram aqui há muito tempo. Alguns brasileiros que eu conheço, parece que quando eu os conheço, às vezes eu nem sei que é brasileiro. Pela quantidade, pelo até o jeito que a pessoa fala inglês. De tanto tempo que eles estão aqui, eles nunca viveram em comunidade. A gente não sabe que eles estão aqui, mas eles estão. Então, tem muita gente com dinheiro, entendeu? Aqui no Canadá tem muita gente brasileira com bastante dinheiro. Porque moram aqui há muito tempo, trouxeram o dinheiro do Brasil para cá e não vivem em comunidades, vivem em lugares mais canadenses. Então, eu lembro que eu fui... se essa pessoa estiver me assistindo, ela vai saber que foi ela. Mas eu fui eu tava vendendo uma casa, olha, eles têm uma casa em Ajax por 2 milhões e 200. Cliente também brasileiro. Eu alistei a casa, eu tava vendendo a casa desse cliente. Aí vieram 2 pessoas andando na rua, casal, mais velho, perguntando pra mim em inglês, quanto é essa casa? Eu falei, 2.200. Você sabia que o preço estava um pouquinho acima, tal? Eu já tinha dado minha opinião sobre a casa, acabou que a gente vendeu a casa por 1,6, ficou um tempão no mercado. Mas aí eles me perguntaram, a gente tem uma casa aqui na mesma rua, você podia dar uma olhadinha em inglês? Fui dar uma olhadinha. Fiquei meia hora na casa, morri de medo, né? Eu falei, gente, não avisei pra ninguém, deixa eu avisar no meu escritório que eu tô indo pra casa de um casal, sei lá, eu sou muito medrosa, já pensei em filme de terror, né? Vão me trancar no basement. Isso, eu vou ficar ali forever, né? Ficar sem um rim, né? Eu vou ficar sem um rim, vão vender meus órgãos, morrendo de medo. Aí eu fui pra casa deles, meia hora de conversa. Aí eu falei, mas assim, no final da conversa eu falei, olha, eu tenho que ir, eles muito simpáticos, muito fofos, mostraram a casa enorme. Era uma casa com 2 lotes, entendeu? Então, vi a casa, falei, a casa com certeza está no mesmo nível da outra, mas essa que eu tô vendendo é nova, tal, acabou de ser construída. Aí eu falei bem assim pra eles, eu não costumo vir o listing, vir na casa de alguém sem marcar antes, então eu tenho que ir, que eu tenho mais compromissos, mas se vocês quiserem, pensando em listar a casa de vocês e tal. Aí eu falei outra coisa também, que eu não vou na casa dos outros, porque eu sou brasileira, eu morro de medo. Aí eles, você é brasileira? Tá doido. Aí eu falei, sou. Nós também, nós somos de São Paulo. Aí eu falei, nossa, imagina se eu tivesse falado alguma coisa no telefone, tipo, essas pessoas são esquisitas. Eu falei ao telefone perto deles, falando, estou em outro meeting, mas em inglês, né? E daqui um pouco eu tô de volta. Agora imagina se eu tivesse conversando com outro brasileiro. Eu tô com medo de perder um rim, então só tô te avisando que eu tô saindo. Caso essas pessoas me matem, então já tô te avisando que o endereço é tal. Eram brasileiros, morando aqui há vários anos. Aí eu perguntei, como vocês vieram? Que eu começo a entrevistar a pessoa, né? Como vocês vieram? Tá, a gente veio quando mudou de... eu não lembro qual era a moeda antes, não sei se era cruzeiro para real. Bastante e a gente, era aquele URV, e a gente pegou vender uma empresa. 93, 94, vender uma empresa toda, milhões de dólares, vender uma empresa. Né? Eu viemos morar aqui, em Ajax. Eles moram em Ajax. Então, tipo assim, eu falei, caramba, tem brasileiro com esse perfil. Então, a cada dia eu vejo que tem muita gente que a gente não conhece. Sim. E o que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Porque às vezes a gente acha que não existe, existe.
Você entende? Então, tipo assim, você mostrando pro outro que as pessoas vêm pra cá com vidas diferentes, com propósitos diferentes, com bagagem diferente sempre. Então, tipo assim, isso que é legal, entendeu? A gente veio do mesmo lugar, mas a gente é completamente diferente, tipo, um do outro, entendeu? É muito legal ouvir essas histórias, que às vezes a mesma história, a pessoa tá passando por aquele... tá brigando agora com o aspirador, amanhã, e vai lembrar, não, a Angélica também brigava com o aspirador. E hoje minha vida tá um pouquinho melhor, mais estabilizada. Eu vendo muito durante o ano. Eu faço mais ou menos uma média de 30 transações por ano. Caramba. Você também, eu imagino que o corretor, ele também trabalha com a questão de aluguel. As suas transações, elas são... quando você fala em transação, você considera os aluguéis? Aluguéis. Eu considero por quê? A casa que eu vendi mais cara até hoje foi 3.650.000. Uma casa que eu vendi em Mississauga, eu alistei. Por que eu faço aluguel? Porque quando eu cheguei aqui, foi muito difícil. Quando eu voltei dos 8 anos atrás, foi muito difícil eu achar um corretor que me desse a mão, porque eu não tinha em Contax, eu não tinha em Contax dos últimos anos, porque eu estava morando no Brasil. O meu crédito não estava grande coisa, porque eu já não tinha nem mais cartão de crédito aqui. Então, eu não encontrei ninguém que me desse a mão e falasse, Angélica, peraí que a gente vai conseguir, vocês trabalham, tem carta de trabalho, tem... Tipo assim, vamos ver outras possibilidades. Então, o que eu comecei a fazer para meus clientes? Quando eu comecei a trabalhar, eu só fazia aluguel. Por quê? Eu falava, cara, eu vou arranjar aluguel para você, não importa como, entendeu? Eu vou tentar, eu vou... O que eu faço muito, e fica a dica para outros corretores que não conseguem fazer aluguéis, para clientes que não tenham todos os documentos certinhos, todos os documentos, assim, às vezes tem dinheiro, recebe bem e tudo, mas o credit score não tá bom. Ou não tem o credit score porque acabou de chegar. Ou não consegue comprovar a fonte da renda. Não consegue, entendeu? Então, tipo assim, eu escrevi a carta, entendeu? Pro landlord, falando, olha, eu tenho esse cliente que o perfil dele é esse. Eu tenho certeza que ele vai pagar direitinho, entendeu? Mas como que você pode comprovar? Comprovo pela conta dele lá no Brasil. Aí já pegar e falar, manda, mas precisa, vamos provar pra essa pessoa que você pode sim, entendeu? Então, tipo assim, eu tento o máximo ajudar, e não é porque eu vendo casa de quase 4 milhões de dólares que eu não faço aluguel. Se eu tiver tempo, eu faço. Se eu não tiver tempo, eu passo para outro corretor que eu acho que é competente para fazer também, que vai ajudar, entendeu? Não deixo de ajudar. Às vezes as pessoas ligam para mim só para falar do problema que tá tendo com o landlord. Aí o que eu faço? Eu dou minha opinião sobre isso, entendeu? Eu falo, primeira coisa que eu falo, tá trabalhando com outro corretor? Não. Então, minha opinião sobre a sua situação é essa. Faz assim, assim, assim. Tem cliente que eu dei a minha opinião 1 ano atrás e voltou e comprou casa comigo e morava de aluguel. Então, tipo assim, a maioria dos meus clientes que alugam comigo, consecutivamente, eles alugam só comigo. Então, tipo assim, eu vejo que quando eu tenho cliente, eu tenho essa coisa de reter. Fideliza. Por quê? Por causa do todo mundo gosta de ser bem atendido. Eu acho que esse é o segredo. Isso mesmo, viu, Andy? A gente tinha um corretor que alugou pra gente o nosso lugar onde a gente mora hoje em dia. E ele é canadense. E ele sempre tratou a gente muito bem. Inclusive, quando a gente pensou em sair da onde a gente mora pra alugar uma casa, a gente correu em outros corretores, mas acabou que dificilmente... Porque a nossa situação... Mas depois a gente conversa fora das câmeras, mas assim, a nossa situação, ela é muito particular também. Então a gente sabia que ele entendia, porque ele conhecia o nosso histórico desde que a gente chegou. Então a gente sabia que ele seria o cara que poderia colocar a gente num outro imóvel, né? E por isso que eu acho muito bacana essa questão da fidelização. Quando você fideliza o cliente, ele fica... independe se você vai alugar, se você vai fazer qualquer outra coisa, entendeu? Ele vai estar sempre junto com você, ele sempre vai contar com você pra tudo, entendeu? E quando a gente começa... eu aprendi isso muito cedo com os realtors que eu trabalhava, iranianos, certo, que pessoas não são transações, entendeu? Exatamente. Então, eu trabalho hoje num grupo, eu faço parte de um grupo chamado Diamond Group, e o meu mentor é Ricky Carruth. Ele é muito grande na internet, e ele é gigante, assim, ele dá coaching de graça para outros corretores. Certo. Entendeu? Então, é sempre people over transactions. Entendeu? A gente não faz transações, a gente ajuda pessoas. Entendeu? Então, quando você tem essa coisa de ajudar,
todo mundo, igual você, vai correr pro seu corretor, óbvio, porque ele que te Exatamente, ajuda, ele já te conhece. Uhum. E eu acho que é sempre relationship. A gente tem que ter uma relação com outra pessoa. A gente tem que entender o que ela quer pra gente poder ajudar. Claro, Entendeu? claro. Então, isso que eu tenho com meus clientes, eles acabam virando amigos. E Entendeu? vocês realizam sonhos, né? Porque você comprar um imóvel, ainda mais para nós imigrantes, é o ponto, é o highlight da nossa vida de imigrante, é quando você chega lá, né? Porque comprar carro, a verdade é que comprar carro aqui no Canadá é super simples, é muito mais fácil do que no Brasil. Muito mais, com certeza. Mas comprar um imóvel é muito mais difícil, né? E o que eu ensino, assim, falando um pouquinho do meu trabalho, o que eu ensino para os meus clientes? Eu ensino o que eu aprendi no decorrer desses 22 anos. Eu ensino a eles a pegar o imóvel, porque o primeiro imóvel da gente, eu costumo falar que sua casa é um investimento. Aí muita gente discorda, não é investimento, é liability, aquilo é responsabilidade. Investimento é quando o que você comprou tá te dando retorno. Aí eu sempre falo, eu entendo, mas então eu tenho que mudar minha frase, que a sua casa, principalmente sua primeira casa, é o seu começo de investimento. Porque nenhum banco, nenhuma instituição financeira vai te dar crédito em cima do seu carro, em cima da sua bolsa, em cima do seu sapato. Exatamente. Mas em cima da sua casa você consegue abrir uma empresa. Entendeu? Você ir hipotecando sua casa, em cima da equity que você faz, a valorização da sua casa, você consegue muito mais. Você consegue comprar outra casa, aí você começa a investir. Mas sem comprar a primeira casa, você não consegue ser investidor. É verdade. Então eu ensino meus clientes a serem investidores do jeito que eu sou. Entendeu? Eu voltei 8 anos atrás sem nenhum centavo. Entendeu? Sou landlord, tenho algumas casas alugadas. Então, tipo assim, eu consegui. O que eu fiz com o meu dinheiro, eu quero mostrar para meus clientes o que eles podem fazer com deles também. De também começar do zero, entendeu? De não ter dinheiro para alugar, de estar com crédito ruim, de fazer. Eu passei por todas essas coisas. Então, eu entendo. Qualquer situação que o meu cliente brasileiro chega hoje para mim, não me surpreende, porque eu já passei por várias. Tem o caminho, você já passou pelo caminho das pedras, né? Então você já pode direcionar o seu cliente. Isso, e como isso é normal pra mim, porque eu já passei por isso, eu vejo que não tem desgaste, entendeu? Em nenhuma relação. O que eu tento fazer? Ajudar. Certo. Entendeu? Não tem um julgamento. Mas por que seu crédito tá péssimo? Porque não, vamos arrumar esse crédito. Até porque, assim, nem tem como... às vezes, assim, a gente tem muita proteção. Não sei se isso acontece com todas as culturas, mas nós brasileiros, nós somos muito privados com relação a essa questão da nossa situação financeira. A gente não compartilha entre amigos, às vezes nem entre familiares a gente compartilha, né? Então, quando chegar um corretor e perguntar pra você, mas por que você tá com crédito baixo? O cara ter que abrir que às vezes ele fez um mau investimento. Às vezes a pessoa não se sente confortável, né? Abrindo a situação. A verdade é que você tem que trabalhar com os limões que a vida deu. O cara fala assim, seu crédito é isso. Bom, então baseado nesse crédito, isso a gente tem que trabalhar aí. Eu sinto mais ou menos os clientes. Eu trabalho com uma equipe muito boa de mortgage brokers. Eu tenho algumas pessoas que trabalham em banco, muito competentes que eu conheço. Então, geralmente eu vejo o perfil do cliente na compra da casa, eu levar para um ou para outro. Por isso que eu trabalho com um leque de pessoas, porque cada cliente é diferente, cada cliente tem um perfil diferente. Quando alguém abre alguma coisa financeira para mim, eu não trabalho com a parte financeira. As pessoas às vezes já chegam querendo me mandar documento. Eu falo, gente, eu não quero ver statement, não quero ver nada. Eu vou te mandar para alguma pessoa se você não tem um banco ainda, se você não foi pré-aprovado para comprar uma casa. Só depois da pré-aprovação que eu levo para ver alguma coisa. Alguns clientes que eu vejo que sonham tanto, às vezes eu falo, quer saber? Onde você sonharia em mudar, em morar? Em tal lugar. Eu falei, vamos lá ver. Mas eu não sou pré-aprovado, mas eu quero te mostrar. Porque quando a gente não visualiza, a gente não consegue alcançar. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou em casas, eu vendo casas de milhões de dólares. Eu quero sim ter casas de milhões de dólares. Lógico que eu quero, eu visualizo isso todo dia. Entendeu? Uma hora vai chegar a minha vez. Do mesmo jeito que eu acho que uma hora vai chegar a vez da pessoa que quer. Eu acho que o segredo de todas as coisas é a gente querer. Às vezes a pessoa tá numa situação tão ruim, a gente fica incomodado com aquela situação, mas a pessoa tá satisfeita de estar naquela situação. Claro, claro. Entendeu? A pessoa fala, não, eu quero estar nessa situação, ou pra sair eu não quero não quero fazer esforço nenhum, e não vai sair. Então, eu vejo isso. Quando meus clientes querem, eu acabei de vender e esses 2 clientes, é um casal, eles foram assim, ontem até ela deixou um recadinho à esposa, pra mim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Deixou um recado no WhatsApp, que a gente tinha um grupo. Eu coloquei lá Dream Home, eu acho que era o WhatsApp Group. São brasileiros. Que legal. Eu e eles. E quando eu falava com um, eu falava com os 2. Às vezes o marido não podia atender, ela atendia.
Tem 23 anos, compraram o primeiro apartamento aqui no Canadá. Caramba. 3 anos que eles moram aqui. Então, eles, pra mim, foram assim, um marco, entendeu? Meus clientes mais novos. E a gente, o dia que comprou, eu fui com eles no advogado. Eu fiz tudo, assim, tudo que eu podia fazer. Eu não vou com ninguém no advogado, entendeu? Eu vou com pouquíssimas pessoas. Talvez quando não fala inglês, mas eles falavam inglês, mas eu fui, porque aquilo dali era um marco, eles não tinham família. Geralmente a gente quer ver assinar e tudo, e eu, tipo, agradecendo a Deus, falando, caramba, olha que momento, eles vão esquecer de mim nunca mais. Você Não entende? mesmo. Isso pra mim é o melhor do que o paycheck. Você entende que eu vou receber? Melhor do que o dinheiro que eu vou receber. Não, você trabalha com sonhos de pessoas. Então, É tipo isso o assim, eles diferencial. reformando, então me manda vídeo da reforma do apartamento, que é num prédio antigo. E tu vai, caramba, vocês quebraram demais, cara, vai sobrar prédio, vai cair esse prédio, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, essas coisas que me alimentam. Certo. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu vendo uma casa de quase 4 milhões, é estressante, é tudo, é prazeroso, mas esses clientes que vêm com um budget pequeno, com um sonho, e eu quero investir também, eu vou comprar um, depois vou comprar outro. Eu falei, cara, você tá com 23 anos. Eu falei pro marido, se você começar com essa pegada, quando você tiver 30, você já se aposentou. Entendeu? Cada apartamento que você comprar nos próximos 10 anos, você coloca 100 mil, você tem 1 milhão. Você multiplica 1 milhão daqui a 10 anos por R$4, você tem 4 milhões. Em 10 anos, quem é que ganha 4 milhões? E você morou, você aproveitou, você teve o que você teve, você viajou para... Então, tipo assim, eu sei que essa matemática é grosseira, entendeu? Mas não, claro, é mais ou menos mas, assim. Sim, entendeu? sim. Essa matemática é super, eu sou boa de matemática, então às vezes, eu, mesmo sendo boa de matemática, minhas porcentagens não tem nada a ver. Não, não tem problema, não esquenta a cabeça, porque também é como o seu raciocínio. Eu acho que isso não é. Mas, então, eu acho assim, hoje em dia, a minha pergunta pra você, hoje em dia, eu li, acho que uma reportagem, e muito tem se falado a respeito disso, dos jovens, cada vez o sonho da casa própria tá mais distante aqui em Toronto, por conta dos valores e tudo mais. Pra onde você acha que tá caminhando o mercado imobiliário de Toronto? Se isso é uma bolha, se essa bolha vai romper, se é bom romper, se não é bom romper, como que você acha? Baseado, assim, não só na sua visão de angel corretora, mas a sua visão de angel como pessoa que você chegou numa época em que os imóveis tinham um outro valor. Completamente. Entendeu? Para onde você acha que nós estamos caminhando em termos de real estate aqui em Toronto? Então, minha opinião como corretora é que eu acho que sim, o governo tem que dar incentivo para ter mais propriedades, para a gente ter mais supply, para a gente ter mais produto, porque hoje em dia, principalmente aqui em Toronto, por que os preços estão muito altos? Estão altos porque não tem casas para vender. Mas nós estamos entendeu? numa bolha aqui, nesse momento? Eu acredito que não seja uma bolha. Eu acredito que se a supply, se a quantidade de produtos, se a quantidade de casas não aumentar no mercado, as coisas só vão piorar. Entendeu? Eu acredito que essa uma bolha significa que a gente está naquilo e aquilo vai, do nada, vai estourar, ou os preços vão cair, ou aquilo vai subir, alguma coisa grande vai acontecer. Eu acho que o mercado hoje ele vai continuar nessa constância. Entendeu? Se a quantidade de casas no mercado não melhorar, não aumentarem. Porque quanto é supply e demand, né? Quanto menos casa no mercado, mais caro o preço fica. Então, é que eu te perguntei isso pelo seguinte. Em 2008, a gente teve a quebra da Lehman Brothers nos Estados Unidos, tal, que provocou o rompimento da bolha imobiliária lá. Isso. Naquela época, até onde eu saiba, o que acontecia? As pessoas compravam imóveis, elas contraíam mortgages, né? E, na verdade, o banco lastreava financiamento das pessoas com o mortgage, que é como você falou, que é como você consegue construir o seu patrimônio. Quando as pessoas começou a ter aquela crise financeira, que as pessoas falaram assim, gente, eu não tenho mais como pagar o banco se viu com um montante de investimento enorme, porque ele tinha um monte de assets, que o banco é o dono do imóvel até que você cumpra o mortgage, só que não tinha ninguém para pagar esses mortgages, então o dinheiro do banco ficou engessado. Eu não sei se a gente vive aqui hoje em dia, em Toronto especificamente, numa bolha, porque grande parte dos investimentos são de estrangeiros, né? Chinês, vamos falar a verdade. Chinês vem aqui, bota o dinheiro dele aqui e aí ele fica com aquele dinheiro engessado. Agora, com aquela quebra lá da empreiteira da Evergrande na China, que está fazendo com que a economia chinesa balance. Se isso provoca um efeito cascata que espirre no Canadá, porque o Canadá tem muita gente, muito chinês aqui, muito chinês investindo.
Você não acha que em algum momento esses chineses vão ter que começar a soltar essas casas no mercado e o banco vai começar a ver que os investimentos que ele tinha em mortgage perderam valor e, consequentemente, isso não seria uma bolha? Então, o governo, o ano agora, depois de 2017, que a gente teve os valores da casa indo crescendo absurdamente, principalmente em Toronto, o governo tentou tomar algumas medidas. Uma das medidas foi que colocar taxas extras nessas casas que estão vazias. Uhum. Entendeu? Você aluga, você tem que deixar essas casas disponíveis, entendeu? Porque a imigração aqui só cresce, entendeu? Outra coisa que os bancos fazem, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre financiamento, mas, por exemplo, o que eu vejo que aconteceu nos Estados Unidos e aqui é um pouquinho diferente. Os bancos aqui financiam, a maioria das vezes, quando você tem um file, quando você tem possibilidades, eles financiam no máximo 80% da casa. Então, o banco nunca vai perder. Você entende? Porque você não vai vender sua casa 20% mais barata. Certo. Entendeu? Se o banco tiver que vender sua casa, ele ainda consegue vender por 20% mais barato. Por quê? Porque ele só te emprestou 80%. Entendi. Entendeu? Então, o máximo que ele empresta, na maioria dessas vezes, é 80%. E 20% você tem que dar. Entendeu? Como entrada. Lógico que, dependendo do file do cliente, tem várias outras possibilidades, dependendo de como o perfil de cada um é diferente. O risco do banco o banco assume esse risco em maior quantidade ou menor quantidade? Ou menor quantidade. Então, tipo assim, até nisso os bancos se protegem aqui no Canadá. Então, eu vejo isso, que o que aconteceu nos Estados Unidos eu acho muito difícil acontecer aqui, porque eu acho que o governo não deixaria que isso acontecesse. Eles estão muito em cima da situação financeira de todo mundo. Tanto que no começo do ano eles sempre colocam aquelas estatísticas quantas pessoas endividadas têm hoje e quanto que eles devem, a maioria. Eu acho isso muito interessante. Porque cartão de crédito aqui é uma coisa que todo mundo usa muito. Sim. Então, quando você vê a dívida de cartão de crédito, eu até olhava alguns anos e falava, gente, eu não sou a única, tem muita gente endividada, eu tô nesse bolo. Você entende? E de uma certa maneira, com a taxa de juros baixa, não é que compensa, mas não é uma coisa tão ruim você ficar no rotativo, né? Porque no Brasil, quando você tem... No Brasil, a taxa de juros está 16% ao mês. Aqui a gente tem 16% ao ano. Então é completamente diferente, né? Então tem muita gente no rotativo aqui no cartão de crédito. E aqui dá para brincar muito. Por exemplo, você compra uma casa, a casa não é investimento, mas a casa te dá probabilidade, porque o banco tem a sua casa ali. Para você pegar uma linha de crédito, que os juros são muito mais baixos do que um cartão de crédito. Sim, você não está pagando 18 ao ano, você está pagando 5. Você está pagando 6. Isso é muito bom. Quero abrir uma empresa, alguma coisa, então comprar a casa, eu acho que é uma das primeiras coisas. Não tem dinheiro hoje para abrir uma coisa, mas você precisa morar. Então, qual o investimento hoje, qual é o começo de investimento hoje que você vai usufruir ao mesmo tempo e vai estar investindo lá para o futuro? Se você precisar de dinheiro emprestado, o banco te empresta, porque você tem um asset. Você entende? Então, tipo assim, eu vejo imóveis como a melhor forma de começar um investimento. Certo. Você entende? É a melhor forma de não gastar dinheiro. Entendeu? Porque é muito difícil a gente juntar dinheiro. Muito difícil. Aqui, principalmente. A gente junta dinheiro, muda de carro. A gente junta dinheiro, vai para uma viagem. Então, é uma forma de você engessar seu dinheiro devagarinho. Se você começa a arrumar a poupança e essa poupança tem uma probabilidade de valorização grande ao decorrer dos anos, por exemplo, o ano que vem a gente está esperando mais ou menos um aumento nas casas de 13%. Certo. Entendeu? De acordo com a TREB. Isso as casas vão continuar aumentando. Então, se você compra uma casa, o ano que vem é 13%, e o outro ano é mais, e o outro ano é mais. Qual é o investimento que vai te dar isso? E ainda vai te dar a possibilidade de morar dentro. Por isso que eu falo, não é um investimento, não. Porque não está te trazendo retorno mensalmente. Ele está te dando liability, ele está te dando responsabilidade financeira. Você tem que pagar sua mortgage todo mês, os bills e todas as coisas. Mas qual é o que o banco vai te dar hoje? Você faz a mesma coisa pro seu carro. Você paga o seguro, você paga tudo. Paga a gasolina. O que o banco pode fazer com o seu carro? Nada. Mas com a casa pode. Sim. Quando a sua casa tiver uma valorização boa, você pode sentar e conversar, porque você tem dinheiro ali. Você pode usar aquele dinheiro. Então, eu acho que comprar um imóvel hoje é o começo de todo o investimento. Cara, a gente podia ficar infinitamente falando sobre esse papo. Com Fala certeza. aí, parceiro. É bem interessante, não é? Eu queria te perguntar um negócio. A gente tá falando aqui do step dos brasileiros que estão aqui há mais de 2 anos, 3 anos, que aí tem um sonho de conseguir a casa novamente, porque as pessoas vendem as casas delas no Brasil e aí chega uma hora que a gente quer comprar a nossa aqui. Mas para os brasileiros que estão nesse período de transição ainda, chega do Brasil e aí eles vão ter que cair no aluguel, não tem jeito, não vai chegar aqui comprando casa. Eu acho que é a minoria, né, que tem condições de chegar aqui comprando a casa.
Eu não vejo um trabalho, isso nível Facebook, que é o que a gente tem, que dá mais visibilidade do que está acontecendo hoje no mercado. Via Facebook, a gente vê que as pessoas recomendam muito agências. Pega um Airbnb, ou então pega determinada agência, trabalha achando o imóvel para você, mas não são corretores, ou são corretores, não sei. Então, geralmente essas agências, eu sei muito pouco, essas agências trabalham com outros corretores. Então, por exemplo, eles têm várias que são bem conhecidas, eles fazem tudo pra você, alugam um apartamento pra você de lá do Brasil. Você paga a taxa pra eles, Certo. e eles te mostram tipo 3, 4, 5, não sei, apartamentos. O corretor vai lá, abre, mostra tudo por vídeo e eles alugam através disso. Eu costumo não alugar enquanto a pessoa não chegou aqui. Tá. Porque casa, pra mim, tem que ter o cheiro, tem que ter pra onde que tá virada a janela. Tem muita gente que é muito diferente do que eu sou. Então, às vezes você entra num apartamento que você não moraria, porque as janelas são lá em cima e você não consegue ver a luz do dia. Eu moraria. Então, tipo assim, é muito subjetivo o que é um lugar bom. Entendeu? Lugar bom pra algumas pessoas é perto do Subway, pra outras é péssimo. Não quero morar perto do Subway, não quero morar... Então, tipo assim, por isso que eu recomendo que as pessoas que vêm aluguem alguma coisa tipo Airbnb, que temporariamente, e depois tente procurar um corretor que vai saber quais são as suas necessidades, geralmente eu pergunto, qual é a faculdade que você vai, o que você vai fazer, o marido vai trabalhar, se tem criança vai pra escola, qual é a idade das crianças, pra saber mais ou menos, que às vezes a pessoa vem sem conhecer nada e fala, que área você quer morar? Não faço a mínima ideia. Mas baseado no estilo que eles vão ter de vida, os dois vão estudar, os dois vão trabalhar de casa, o marido e a esposa. O que eles vão fazer é que eu tento meio que ajudar. Muita gente me liga, eu ajudo mais dando a minha opinião do que procurar mesmo um apartamento. Porque procurar um apartamento é fácil. O mais difícil é colocar na localização que a pessoa quer. Entendeu? Porque às vezes um trabalha de um lado, outro trabalha de outro. Então, tipo assim, o mais difícil é agregar a família toda naquele imóvel, Isso entendeu? é quase impossível, porque você chega aqui, você não sabe o que você vai trabalhar. Então é difícil definir uma posição. O Subway aqui pra mim fica mais fácil, pra minha esposa também tá próximo, então vamos fechar aqui. É complicado. É complicado. Aí pergunto, vão ter carro? Vai precisar de garagem? Então, ainda tem essa. Vai precisar de garagem? Que às vezes aluga e depois compra o carro. E vai colocar o carro onde? Downtown? Vai ter que pagar muito mais caro, tá quase um aluguel. Tá disposto a lavar a louça na mão? Não tá? Tá disposto a lavar... as roupas, laundry. Né? Tem uma laundry embaixo, você quer uma laundry dentro da sua casa, quer ter uma máquina de lavar privativa, coisa assim. Inverno, a criança vai estudar, o school bus passa naquela localidade, eu vou ter que pegar o carro, vou ter que pegar um ônibus pra levar a criança pra escola. Então tem várias coisas assim que é bem minucioso o trabalho. Aonde eu quero chegar é o seguinte, eu acho que o serviço de real estate nessas comunidades como Facebook, em geral, ele é pouco difundido, porque o que a gente mais escuta é que se eu quero alugar alguma coisa em Toronto, no Canadá hoje, eu tenho que ir através dessas agências ou procurar por meios próprios, né? Chegar aqui, alugar um Airbnb, pegar e bater perna na rua para saber o melhor lugar, enfim. E então eu acho que assim, inclusive eu até ouvi uma pessoa falando, não lembro onde foi, que por que eu não pagar então, contatar um corretor, sendo que ele não cobra esse serviço de mim? Porque as pessoas investem dinheiro lá do Brasil pagando essas agências. Muitas das vezes elas não vão achar um lugar onde elas queriam morar, por exemplo. Assim, geralmente a gente sabe que existe essas agências, elas fecham com um determinado condomínio que tem parceria, né? Então existe a falsa ilusão de que eu tô escolhendo um apartamento onde eu não tô escolhendo um apartamento, porque ali já é carta marcada onde eu vou colocar os brasileiros para morar, entendeu? Então por que eu vou pagar por um serviço desse se eu tenho pessoas realmente do business fazendo um serviço de graça? O nosso serviço é pago indiretamente. Quem paga pra gente, por exemplo, quando eu recebo do landlord. Entendeu? Eu não recebo do tenant, eu não recebo do inquilino. Eu recebo do proprietário. Certo. Eu recebo, minha empresa, a empresa que eu trabalho para a EXP, que recebe. E me repassa um valor, lógico que a gente trabalha por comissão. Então, por isso que eu falo, eu recomendo que fique no lugar provisoriamente e depois fique no lugar para... Não é por questão nem das agências ou carta marcada, eu não sei como que funciona, que cada uma tem um jeito diferente de trabalhar. O que eu sugiro é que é muito difícil você conseguir uma casa para uma pessoa exatamente do jeito que ela quer, um apartamento ou qualquer coisa, sem ela estar presente.
É a mesma coisa você comprar um carro. Você tem que fazer o test drive. Porque senão você não sabe como dirigir. Às vezes o carro é perfeito pro seu irmão, mas para você não é. Então, a casa é a mesma coisa. Às vezes, com as de janela, às vezes o barulho do carro. Por exemplo, aonde que eu moro, eu não sabia que perto, ruas atrás, passa um trem. Eu sabia que tinha um trem, mas eu não sabia que eu conseguia ouvir, porque é muito longe da onde que eu moro. Ruas e ruas atrás. Quando tá em silêncio, a minha filha começou, olha o trem. Aí, o que trem? Agora eu ouço o trem. Entendeu? Então, tipo assim, Que agora raiva, né? que ódio. Por que foi falar isso pra mim? Por que você hora foi que ela falar? foi falar isso. Eu falo, por que você foi falar que tem o negócio do trem agora toda hora? Ih, é o trem, gente, o trem tá passando. Que horas que são? Que horas verdade. são? Entendeu? Então, tipo assim, tem muitas coisinhas assim, pequenas que talvez incomodaria. Não me incomoda, mas agora eu ouço. Mas se incomodasse, eu tenho uma casa, hoje em dia ela tá alugada. Ela fica na frente da 400, ali na Jane Wilson. Uhum. Ela tá alugada também pro casal de brasileiros. Eu nunca ouvi nenhum carro. E quando alguém ia me visitar, por exemplo, o cara do Pizza ia levar. O cara, quando eu abro a porta, eu não consigo ouvir o que a pessoa tá falando. Eu só leio os lá. Thank you. Aí eu pego minha pizza. Por quê? Porque eu não consigo, com a porta aberta, eu não ouço por causa do barulho dos caminhões passando. Entendeu? Mas com a porta fechada, eu não ouço nenhum carro. Já eu moro agora num lugar que são ruas e ruas, eu não tô na frente da linha de trem, e eu ouço o trem. Então, Olha tipo assim, só, tem tá umas vendo? coisas assim muito subjetivas que, por isso que eu prefiro não alugar com o cliente lá, porque eu não quero alugar pra mim. Eu alugo como se fosse pra mim, mas pra mim, às vezes, não vai ser bom pra outra pessoa. Exatamente. Entendeu? Mas eu acho que esse tipo, fala assim, falando de mim, tá? Esse é o tipo de análise que é lógico, é importante fazer, mas eu acho que ela não seria decisiva no ponto de, tipo, o primeiro aluguel. Porque, como você mesmo fala, tudo é temporário. Mas aí Então que tá. eu preciso chegar aqui. O primeiro ponto é chegar no Canadá e ter um lugar pra onde ir. Pra morar, lógico. Pra morar, porque, né, essa é a principal preocupação, porque a pessoa já pediu conta lá do Brasil, vai chegar uma hora que ela não vai estar recebendo mais nada, a passagem de embarque vai chegar e o meu aluguel eu não fechei ainda, né, então eu preciso de um lugar pra morar. Então, se tem um barulhinho aqui, beleza, tal. Mas quando eu usei a palavra carta marcada, não necessariamente é que eu sei que existe isso, mas é que é quando eu olho um apartamento e lá tá brotando brasileiro, Você já acha, fala, lógico. alguma coisa tem aqui. Os brasileiros gostam desse apartamento, mas por que Como? eles Nem gostam desse conheciam. apartamento? Exatamente. Né? Então, tem alguma coisa acontecendo ali. Uhum. E o que mais me intriga é o seguinte, é saber que essas pessoas, com 90, 90% dessas pessoas, você conversa com elas e elas têm certeza que elas fizeram um bom negócio. Entendeu? Então é aquela falsa sensação de que pelo simples fato de eu ter garantido um lugar para ir morar, independendo das circunstâncias, dependendo da qualidade daquele imóvel, se eu não tenho lá de dentro, isso é um pouco me importa, porque eu acho que o brasileiro tem aquela sensação assim, ufa, consegui achar Tem um um lugar lugar. pra morar. Tem máquina de lavar louça dentro? Ah, não tem, mas eu tenho lugar para morar. É longe de tudo? Ah, não, mas não importa. Tem Depois eu vejo bed isso, bug? né? Depois eu vejo isso. Depois eu vejo Nossa, isso. Então, bad você bug. conversa com essa pessoa, dá a sensação de que ela tá assim encantada, porque eu consegui fechar um negócio aqui, e ela tá pagando por isso, sendo que isso não é a única opção. Esse é o meu Não. ponto, entendeu? E a coisa por exemplo, eu acho que, eu continuo falando que eu acho que tudo é temporário, nada é permanente, mas o aluguel, através de nós corretores, é 1 ano de aluguel. Eu nunca vou alugar alguma coisa pra uma pessoa que ela vai ter que ficar 1 ano pregada ali. Pregada ali, por quê? Todo mundo me pergunta, qual é a multa? A multa é remaining months. Se você tá no mês 6 e você ainda tem 6 meses, a multa é você pagar os 6 outros meses. Porque várias coisas podem acontecer. Uma delas é o landlord não te dar referência pra você ir pro próximo. Porque uma das coisas do aluguel é ter referência do landlord anterior, do proprietário anterior. Então, o que acontece? Você não quer sujar seu nome. Lógico. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu vou alugar uma coisa que eu sei que através de mim vai ser 1 ano, através de fulano que tem um basement ou que tem um primeiro andar na casa pra alugar e ele disse que vai alugar pra mim e eu conheço a pessoa e tudo bem, não é 1 ano. Você pode sair a hora que você quiser. Você paga o primeiro e o último, você avisa 30 dias antes. Através da imobiliária, você tem que avisar 60 dias antes, quando você for sair antes do término dos 12 meses. E são 12 meses congelado. Entendeu? Então, por exemplo, você me pede um apartamento lá do Brasil, já acontece isso o tempo inteiro. Falo para meus clientes, chega aqui e vê um Airbnb, porque por mais esteja longe, não tenha dishwasher, várias coisas ruins tem, você que vai estar escolhendo. Eu vou tentar te educar. Falar, olha, aqui é assim, esse é esse. E também hoje com a internet facilitou muito a nossa vida. O cliente abre e vê as fotos.
primeira coisa que eu vejo é onde que é o prédio. Porque às vezes as fotos não fazem muito juízo o que aquilo tá dando, entendeu? Lógico. O que é aquilo. Eu falo, onde que é o prédio? Eu conheço muitas áreas, são 22 anos morando aqui. Então, tipo assim, eu já sei mais ou menos aonde que é. Hoje, se você joga também no Google Earth, você sabe, você anda pela rua, né? Sabendo mais ou menos como que é a neighborhood. Então, eu nunca vou colocar uma pessoa congelada durante um ano no lugar que só eu entrei e a minha opinião é muito perigoso. Porque, por exemplo, eu vou escolher um apartamento que é mais caro, entendeu? Pra pessoa. Eu vou mostrar o mais barato, que é horrível. Eu vou mostrar o mais caro, que é maravilhoso. Mas você vai mostrar o mais barato, onde você tem uma canja, onde você tem um contrato com esse grupo de aluguel. Você entende? Então, tipo assim, cara. É muito subjetivo. Verdade. Por isso que eu falo pro meu cliente, nem venda. Eu, às vezes, viajo, vou pro Brasil visitar minha mãe, e meus clientes me ligam, Angélica, eu queria colocar oferta em tal casa. Sem visitar, eu não coloco o contrato. Eu te sugiro tal e tal corretor. Eu tenho que fazer inspeção, eu tenho que olhar se aquele é um produto bom, eu vou sugerir que você faça inspeção, que eu vá na inspeção, que a gente olhe, para saber se aquilo é uma bomba ou não é. Entendeu? Porque, tipo assim, a coisa imobiliária não é só, eu falo que o meu trabalho não é só abrir lockbox, não é só abrir o cadeado e ir lá mostrar a casa. Tem várias outras coisas envolvidas, entendeu? Tanto na negociação, porque senão você ia direto pro proprietário, se fosse fácil negociar, você ia direto no proprietário. Isso, não é fácil. Tanto na negociação, quanto estrutural, quanto de regra. Por exemplo, aonde que eu moro? Eu moro em Vaughan, ali perto do Canada's Wonderland. Já aconteceu de eu ouvir que outro corretor vendeu a casa e os clientes super felizes, mas receberam um mês depois uma carta falando, não tem um deck? Compraram por causa do deck. Para fazer churrasco, colocar churrasqueira. Então, tem que ser removido até dia tal. Por quê? Porque o proprietário anterior colocou o deck sem permit, sem permissão da cidade. Então, às vezes você compra a casa por aquilo e acontece, lógico que a história é muito mais detalhada, Sim. sabe? Tem muito mais detalhes em cima disso. Mas eu tô falando assim, grosseiramente. Então, tem que saber muito o que tá comprando. Então, tipo assim, eu não vendo e não alugo se eu não tiver visitado. Tá certo. Aí, se o cliente do aluguel não tiver visitado e o proprietário, eu não vendo. É muito difícil eu dar minha opinião por mim mesma, você entende? Eu gosto de coisas que vocês talvez não gostem e vice-versa. Então, eu casa, ainda mais casa, né? Que é o bem maior que você pode comprar materialmente. Eu jamais iria arriscar tanto. Eu arrisco para outras coisas. Investimento, então, eu arrisco. Compra, quando eu vejo que mesmo que tá ali na pontinha, o cliente quase não pode, mas a gente tenta poder, entendeu? O risco é sempre assim. Mas o risco é nunca do cliente entrar e ficar insatisfeito. Porque eu ia detestar que isso acontecesse comigo. Então, eu trato mais ou menos do jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu sempre falo, fica no Airbnb. Aquela semana, eu separo a semana inteira para você e a gente vai procurar. Já chegou clientes daqui, uma delas eu até adoro, que uma semana ela chegou, na outra ela já estava com 1 ano de contrato em apartamento. Que eu falei, você vai ser, lá do Brasil me ligou, falei, você vai ser minha prioridade quando você chegar. Aquela semana, aqueles dias, vão ser tirados só para você. Entendeu? Aí o que eu tento? Tipo assim, porque eu não sou só corretora, eu sou mãe também. Aí eu tentei ver escola para criança. Eu falei, você faz serviço? Não faço não, mas para você eu vou fazer. Não é meu trabalho olhar a escola, ir na escola de criança, tentar falar. Mas eu vou tentar te ajudar, porque eu já tive também na mesma situação, eu já tive em várias situações. Hoje em dia a gente é super amiga, vai na minha casa, frequenta, a gente trabalha junto, faz várias coisas juntos. Mas por quê? Porque eu tento o máximo ajudar o que eu posso, entendeu? E também quando eu tenho tempo. Eu sempre falo, se eu não tiver tempo, eu vou arranjar alguém que tenha tempo. Certo. Eu falo até para minhas clientes que estão grávidas, eu falo, gente, eu sou muito ocupada, eu tô ocupada porque eu tenho adolescentes e tudo. Aí eu falo, se precisar de mim, ainda mais quando eu vejo que tá sem mãe e sem pai aqui, o casal, eu já tive na mesma situação, se precisar de mim, você me chama. Se eu não puder, eu vou arranjar alguém para pegar um carro e ir lá poder te ajudar, porque eu conheço tanta gente, e eu tenho, muita gente está na mesma, os que eu mantive comigo, estão na mesma vibe, eles também ajudam, porque também já moram aqui há muito tempo, sabe que a vida aqui não é fácil. Então, sempre na mesma vibe, eu tento acompanhar meus clientes, eu falo bem assim, as que estão grávidas principalmente, eu falo, gente, eu sou tão entrona, né? Como que eu fico mandando recado toda hora? Mas tem que ser, entendeu? Porque a gente não é um robô. É verdade. Entendeu? Se a gente não fizer pelo menos um pouquinho pelo outro, eu lembro que minha mãe sempre falou isso, se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Então, a gente tem que servir, entendeu? De uma maneira ou outra. Vocês servem quando vocês se disponibilizam para dar informação para quem tá aqui, para quem tá chegando, para quem tá no Brasil, pensando em vir, falando minha história e a história de outros brasileiros.
Isso é se dar, sabe? Isso é colaborar, sabe? Isso é ajudar. Então, tipo assim, não tem coisa melhor. Isso é servir. Vocês estão servindo. Aproveitar esse gancho aí. Então, eu quero dar a informação seguinte. Cuidado com quem vocês fecham um contrato para procurar lugar para vocês morarem. Procurem mais os corretores. Eu acho muito importante. Isso tá pouco difundido na internet. Tem muita comunidade falando, procura empresa A, procura empresa... Vai atrás de um corretor. Primeiro que ele não vai te cobrar nada, indiretamente ele não vai te cobrar nada por isso. E o seu leque de opções, você vai ver que é coisa absurda. Porque não vai ter, vou usar a carta marcada aqui de novo, não vai ter um prédio A, ou B ou C para você escolher entre esses 3. Vai ter um mundo maior de opções, que aí eu recomendo. E eu vejo, às vezes, você sabe onde eu moro, tal, de pessoas que vieram através dessa empresa. Nossa, aqui é legal pra caramba. E eu por dentro falo assim, porra, você mora numa bosta de um apartamento. Desculpa falar pra você achou que você fez um bom negócio, você não fez um bom negócio. Fez um péssimo negócio. Fez um péssimo negócio. Então, cuidado, fique esperto. É isso aí, parceiro. É isso aí, parceiro. Tamo junto, mais um dia aí. Mais um dia na batalha. Um baita bate-papo. Você precisa voltar outro dia. Obrigada. Pra gente conversar. Sim. Só me convidarem que eu volto. Eu adoro conversar. Pra gente falar só de aluguel, falar desse... Isso. Tem muita gente com essa onda nova de imigração, porque tudo fechou por causa do Covid. Então você vai ter bastante serviço, eu tenho certeza que da hora que começar esses vistos aí serem aprovados, aí o pessoal vindo pra cá, com certeza. Você vai estar tranquilo aí de com gente certeza. Agora saco. Deu uma parada, assim, porque as fronteiras estavam fechadas, mas eu tenho certeza que vai vir ainda muito mais gente, ainda mais agora com a situação que o Brasil ainda, infelizmente, continua. Então eu acho que vai vir ainda bastante gente e eu tô pronta pra ajudar, entendeu? Eu tento o máximo ajudar, porque eu fui ajudar em alguns momentos da vida várias vezes. E eu acho que tem que ser essa corrente. Vocês dão informação, trazem pessoas que podem ajudar e essa corrente vai só fazendo com que quem está assistindo evolua, entendeu? De uma maneira ou outra. Ou se, caso não evolua, só sinta-se mais acolhido. Exatamente. Entendeu? Então, exatamente. Tipo assim, eu acho que o sentir mais acolhido é até melhor, entendeu? Dizer, porque... a gente saber que as pessoas passaram por coisas que a gente às vezes está passando, ajuda tanto a gente saber que as coisas vão mudar, entendeu? Certeza. Criar essa corrente de positividade entre a comunidade brasileira. Eu acho que isso é um dos principais objetivos do IMCast, assim, como projeto, né? Com certeza. E, Angel, pra gente finalizar, você tem alguma rede social, alguma coisa que você queira compartilhar, deixar pro pessoal que tá assistindo? Pode falar direto pra câmera ali, qual que é o seu Instagram, enfim, o que você quiser compartilhar pra gente. Sim, eu tenho Instagram e Facebook e Angel Del Caro. E eu tenho também um Instagram só em português, que é Casas by Angel, que é bem legal, assim, eu ainda não tô muito... eu tenho pessoas me ajudando, mas eu ainda não tô muito consistente, entendeu? Certo. Nas redes, porque eu sempre tô trabalhando muito, graças a Deus. Mas esse é Angel Del Caro e Casas by Angel. Beleza, eu vou colocar depois no card embaixo tudo certinho. Tá bom, obrigada. E, Angel, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigado. Obrigada a vocês. Vamos marcar de você voltar pra gente conversar mais sobre essa parte técnica, porque eu acho que não assim, a gente foge um pouco do mote de história de pessoas, mas eu acho que é conteúdo relevantíssimo pro pessoal que tá assistindo, cara. Que eu acho que casa, aluguel, ele faz muito parte, assim, do processo de imigração. É o sonho, né, parceiro? Muito ligado. É o que a gente falou que é o sonho. A gente, todo mundo aqui gosta, acho que a gente compartilha o mesmo sentimento de você ter um lar, assim. A casa é muito importante, você ter pra onde ir, que nem você falou, sabe? É muito importante pra gente. E você é peça principal nesse sonho das pessoas. Quem sabe a gente não marca uma live mais pra frente. Ia ser bacana, Com certeza, né? Acho que um outro legal. formato, as pessoas tirarem dúvida com você, sei lá. Comenta aí, vê se você quer ouvir mais da Angel, um conteúdo mais técnico, se vocês tiverem afim. Uma coisa mais específica, né? A gente faz acontecer com certeza. Eu vou fazer questão de ajudar. Muita gente me procura por causa de aluguel, compra, venda de casa, e me pergunta também sobre corretagem de imóveis, como que é? Tem vários corretores, vários brasileiros que entram e falam, como que é? Como que é essa profissão? Ganha muito dinheiro? Quanto que ganha? O que que faz? Como que funciona? Então, tipo assim, eu vou ficar feliz também em ajudar. Eu já ajudo algumas pessoas. Gente que estudou comigo em Chef School, vendo minha evolução, me manda um recado. E esses dias eu fiz até um screenshot. Um dos amigos que estava na cozinha, uma das classes comigo, falou, acabou de ter um bebê agora, mas está trabalhando, eu acho que trabalha no Joey's, no restaurante. Ele falou, passei na primeira prova com 88%. Muito obrigado pela sua ajuda, porque eu dei altas dicas, assim, para ele passar, como ele estudar e todas as coisas. Eu fico muito feliz de ver outra pessoa evoluindo, por quê?
A nossa competição é com nós mesmos. Exatamente. A gente se auto-sabota, a gente que coloca a gente pra baixo e a gente coloca a gente pra cima. É isso mesmo. Entendeu? Então, eu faço questão de ajudar e eu acho que esse assunto é interessante, porque eles vêm nessas séries da Netflix, aquelas real estate agents andando com aqueles carros, Eu fiquei doido. vendendo aquelas casas milionárias e falo, será que ela tem? Será que quem tem? Igual Será agora. que ela tem, parceiro? Será Será que ela tem, parceiro? Não. Não, mas Andando naqueles todo mundo carros. fala que não tem. É, né? a questão é assim, será que precisa ter? Né? Às vezes É, não essa é outra precisa, questão, exatamente, entendeu? Às vezes não verdade. precisa É ter. verdade, cada um tá numa paz, né? É. Entendeu? Diferente. O que é luxo pra um, igual eu falei do banho quente, às vezes não é pra outro, pra outro é Exatamente. normal, E o que entendeu? que é importante pra você, né? Então, Então, de é repente, muito... tem uma casa gigante, mas ela não é um lar, não significa muita Exatamente. coisa. 4 paredes não faz um lar. Warren Cara. O que Buffett faz um fala. lar somos nós. Warren verdade. Buffett que tem uma casa que é pequena, comparado. O cara é bilionário, né? É. Então, ele fala muito dessa questão de lar, que você está falando. Ele tem uma casa simplória. Lógico que não é tão simplória assim, Mas os padrões dele. pelos padrões dele, é uma casa muito pequena. É verdade. Então, Eu vejo muito assim, muito podcast, muita coisa de quem ganhou na loto. Então, uma das coisas que eu achei muito interessante não foi até podcast, era um programa americano, eu nem sei se existe ainda esse canal TLC. Acho que agora virou Life, virou alguma coisa assim. Pode ser, eu lembro desse canal, mas eu não Então, sei esse se canal mudou. americano era sobre os milionários. Aí um dos milionários que ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, ele falou, o que mudou? Aí ele falou, a única coisa que mudou é que agora eu consigo comer mais steak. Aí ele falou, eu não mudei, todo mundo na minha volta mudou. Olha isso, o cara continua a mesma coisa, olha. a vida continua morando na mesma casa, mas agora ele come as coisas que ele não podia comprar antes. Mas E eu que sou exatamente. gulosa, adoro comida. A Mas primeira é o coisa que eu falei, é isso, é gente. É isso. É o que a gente quer pra gente, é prioridade. Com certeza. É isso aí. É isso aí. Parceiro, muito obrigado pela sua Obrigado, presença cara. novamente. Sempre uma honra estar Prazer do seu todo lado. meu. Prazer Viu? todo meu. E E vou vamos te que convidar vamos, pra próxima de novo. vamos pode que ficar vamos tranquilo. juntar dinheiro aí pra comprar uma casa aí se a Índia vai ajudar a gente aí, Com parceiro. certeza. Preciso melhorar meu credit score aí primeiro pra falar com ela. Somos dois, Juntar somos a dois. graninha. Somos dois, levantar um capital aí. É isso Mas, aí. assim, Pra você que ficou até agora com a gente, né? Várias horas de conversa aí. Foi um papo entendeu? bom, cara. Né? Muito É isso obrigado e Curte, compartilha, não esquece. Com Segue certeza. a Angel nas redes sociais. Se você tá com dúvida, ela tá super solícita aqui, uma pessoa gente finíssima. Com certeza. procura um corretor. Não vai morar em apartamento bosta. Brasileiro tem que morar bem aqui no Canadá. É verdade, tá bom? merece. É. Fica aí com a gente e até a próxima. É isso aí. Um beijo. Beijo. Obrigada. Fui. Valeu.